A maioria das pessoas acha que AVC é coisa que acontece de repente com os outros. É aquele susto que ouvimos no noticiário ou que acontece com um conhecido distante. Mas a verdade é que seu cérebro dá sinais muito antes, e muitas vezes esses sinais começam na forma de hábitos noturnos que você repete todas as noites, sem perceber o perigo. O acidente vascular cerebral continua sendo a segunda principal causa de morte entre os idosos no Brasil. E pior, uma grande parte desses casos poderia ser evitada com mudanças simples na rotina diária, especialmente à noite, quando o corpo deveria estar se recuperando e protegendo o cérebro. Durante o sono, uma série de processos naturais acontece para limpar toxinas, regular a pressão arterial e fortalecer o sistema cardiovascular. Mas basta adotar certos hábitos, aparentemente inofensivos, para transformar a noite em um período de alto risco para o seu cérebro, para nos ajudar a entender melhor esses riscos e principalmente como evitá-los. Contamos com a orientação do Dr. Sérgio Taimerman, cardiologista, professor renomado e referência em prevenção cardiovascular e saúde do idoso. Segundo ele, cuidar da sua rotina noturna é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de AVC e garantir uma vida mais saudável e independente. Neste vídeo, você vai descobrir os 8 hábitos noturnos que mais aumentam silenciosamente o risco de AVC e como corrigi-los de forma simples e prática. E atenção! Alguns desses hábitos são tão comuns que você provavelmente faz pelo menos um deles todas as noites. Por isso, assista até o final, porque o hábito número 1 é o mais perigoso de todos e quase ninguém fala sobre ele. Antes de começarmos, deixe aqui nos comentários se você ou alguém da sua família já se preocupa com a prevenção do AVC. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas valiosas de saúde que podem proteger a sua vida e a das pessoas que você ama. A seguir, você vai descobrir quais são os 8 hábitos noturnos mais perigosos para o seu cérebro. Preste atenção e veja se você se identifica com algum deles. Cada pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Hábito número 1. Dormir com pressão alta. Descontrolada, perigo. Invisível para o cérebro, dormir é, ou deveria ser, um dos momentos mais seguros para o nosso cérebro. É quando o corpo regula a pressão arterial, limpa toxinas e recupera as funções vitais. No entanto, muitos idosos vão para a cama com a pressão alta sem perceber o risco que isso representa. Após um dia estressante ou pelo uso incorreto da medicação, é comum deitar-se com a pressão ainda elevada, justamente no período em que ela deveria cair naturalmente. O grande problema é que a hipertensão noturna geralmente não dá sinais imediatos. Mas, com o tempo, pequenos sintomas começam a surgir. Cansaço excessivo ao acordar, dores de cabeça matinais, tontura leve ao levantar e uma constante sensação de sono não restaurador. São sinais que muitos acabam atribuindo à idade ou ao estresse, sem imaginar que a pressão alta à noite está por trás desses desconfortos. De acordo com o Dr. Sérgio Taimerman, a hipertensão noturna é um dos fatores mais subestimados no risco de AVC. Muitos pacientes mantêm a pressão controlada durante o dia, mas não monitoram o que acontece à noite, e é justamente nesse período que a maioria dos AVCs ocorre. A boa notícia é que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Um dos primeiros passos está na alimentação. Reduzir o consumo de sal no jantar, evitar alimentos industrializados e embutidos à noite e incluir alimentos ricos em magnésio e potássio como banana, abacate e vegetais verdes ajuda a promover o relaxamento vascular e a redução natural da pressão durante o sono. Em poucas semanas, geralmente entre 3 a 4 semanas, com ajustes simples na alimentação e atenção redobrada ao uso correto da medicação, muitos pacientes relatam um sono mais profundo, redução da pressão arterial pela manhã e mais disposição ao acordar. Mais do que isso, o risco de um AVC noturno cai significativamente, trazendo mais segurança para o cérebro e o coração.
Hábito número 2. Pular ou usar incorretamente os medicamentos noturnos, um erro comum com consequências graves. Muitas pessoas acreditam que esquecer de tomar um medicamento à noite não tem grande importância. Outras, tentando compensar, tomam doses duplicadas no dia seguinte. Mas a verdade é que essa prática desorganiza o equilíbrio do corpo e, para o cérebro, pode ser extremamente perigosa. Entre os idosos, o uso irregular de medicamentos é mais comum do que se imagina. Cansaço, rotina alterada, dificuldades de memória, ou mesmo a sensação de que não tem problema, levam muitos a pular doses ou tomar os remédios no horário errado. Isso afeta especialmente medicamentos para controle da pressão arterial, do colesterol e do ritmo cardíaco, justamente aqueles que atuam na redução do risco de AVC durante a noite. Os sintomas desse descuido não são imediatos, mas surgem aos poucos. Oscilações da pressão arterial, sensação de cansaço ao acordar, dores de cabeça matinais ou tontura ao se levantar. Pequenos alertas que mostram que o corpo não está recebendo a proteção de que precisa. Segundo o Dr. Sérgio Timerman, o uso irregular da medicação noturna confunde o organismo e quebra a proteção contínua que ela deveria oferecer. A pressão arterial, por exemplo, tende a subir nas primeiras horas da manhã, justamente quando ocorre a maioria dos AVCs. Por isso, disciplina e consistência são fundamentais. Uma mudança simples que faz diferença começa pela alimentação. Evitar alimentos pesados ou gordurosos à noite e incluir fibras e magnésio como aveia, grão de bico, nozes e vegetais verdes ajuda a melhorar a absorção dos medicamentos e a regular a função cardiovascular. Em poucas semanas de uso correto da medicação e pequenos ajustes na dieta, muitos pacientes relatam uma melhora significativa na estabilidade da pressão arterial, melhor qualidade do sono e sensação de segurança maior ao acordar. Um hábito simples, mas com um enorme impacto na proteção do cérebro. Hábito número 3. Ir para a cama com raiva ou emocionalmente abalado. Tensão que aumenta o risco de AVC. Muitas pessoas não percebem que ir para a cama carregando raiva, ansiedade ou tristeza pode ser tão prejudicial quanto qualquer outro fator de risco físico. Durante a noite, o corpo deveria reduzir naturalmente os níveis de cortisol e adrenalina, hormônios do estresse, permitindo um descanso profundo e restaurador. Mas quando adormecemos emocionalmente abalados, esses hormônios permanecem elevados, afetando diretamente a saúde cardiovascular. É comum ouvir frases como "vou tentar dormir para esquecer" ou "amanhã eu penso nisso", mas, na prática, o cérebro não consegue desligar tão facilmente. Dormir com emoções negativas mantém o sistema nervoso em estado de alerta, elevando a pressão arterial e aumentando a inflamação, fatores que silenciosamente elevam o risco de AVC. Os sinais desse problema são sutis, mas reveladores. Dificuldade para adormecer, sono fragmentado, sensação de exaustão ao acordar e, com o tempo, maior propensão a picos de pressão durante a madrugada. De acordo com o Dr. Sérgio Timerman, a tensão emocional não desaparece simplesmente porque a pessoa adormeceu. Ela continua afetando o corpo, impedindo que o cérebro alcance um sono profundo e aumentando o risco de eventos cardiovasculares como o AVC. Uma pequena mudança que ajuda muito é criar um ritual de relaxamento antes de dormir. Evitar discussões ou conteúdos estressantes à noite, praticar respiração profunda, ouvir músicas suaves ou escrever um diário de gratidão são estratégias eficazes. Além disso, incluir alimentos que favorecem a produção de serotonina como banana, nozes, aveia e chocolate amargo pode ajudar a promover uma sensação de bem-estar. Após algumas semanas adotando essas práticas, muitas pessoas relatam maior facilidade para adormecer, sono mais profundo e melhor controle da pressão arterial. Acima de tudo, desenvolvem um estado emocional mais equilibrado, um dos melhores presentes que podemos oferecer ao nosso cérebro. Hábito número 4. Ignorar roncos altos ou apneia do sono. Um alerta que não deve ser ignorado. Roncar à noite é frequentemente visto como algo normal ou até engraçado.
Mas quando o ronco é alto, frequente e vem acompanhado de pausas na respiração, a chamada apneia do sono, ele se transforma em um sério fator de risco para o cérebro e o coração. A apneia do sono faz com que a respiração pare e recomece repetidamente durante a noite. Cada interrupção reduz a oxigenação do cérebro, força o coração a trabalhar mais e gera estresse no organismo. O resultado é um aumento significativo da pressão arterial e da inflamação, uma combinação que eleva fortemente o risco de AVC. Os sintomas podem passar despercebidos, especialmente para quem dorme sozinho. Mas sinais como cansaço excessivo durante o dia, dores de cabeça matinais, boca seca ao acordar, alterações de humor ou dificuldade de concentração são indícios claros de que algo não vai bem. Segundo o Dr. Sergio Timerman, a apneia do sono é uma condição subdiagnosticada que aumenta drasticamente o risco de AVC. Cada pausa na respiração durante o sono é um pequeno ataque ao cérebro e ao sistema cardiovascular. A boa notícia é que mudanças simples podem ajudar. Reduzir o peso corporal, evitar o consumo de álcool à noite e mudar a posição de dormir, preferencialmente de lado, já trazem benefícios. Além disso, alimentos que favorecem a saúde das vias respiratórias e reduzem a inflamação, como frutas cítricas, gengibre, cúrcuma e vegetais verdes, podem complementar o tratamento. Após algumas semanas de atenção a esses hábitos, e se necessário, com o uso de aparelhos indicados por um especialista, muitos pacientes relatam uma melhora significativa na qualidade do sono, maior disposição durante o dia e, principalmente, uma redução comprovada no risco de AVC. Hábito número 5. Beber muita água antes de dormir. Interrupções que afetam a saúde do cérebro. Manter-se hidratado é fundamental para a saúde. No entanto, muitas pessoas, preocupadas em compensar a ingestão de líquidos ao longo do dia, acabam bebendo grandes quantidades de água pouco antes de dormir, um hábito que pode prejudicar tanto o sono quanto a saúde do cérebro. Beber muita água à noite aumenta a necessidade de urinar durante a madrugada. Cada vez que você se levanta para ir ao banheiro, seu corpo é forçado a sair do estado de sono profundo, causando interrupções que impedem os processos de reparação cerebral e cardiovascular. Além disso, o ato de levantar-se abruptamente da cama pode provocar quedas de pressão ou tontura, aumentando o risco de acidentes e, em casos mais graves, desencadeando um AVC em pessoas mais vulneráveis. Os sintomas mais comuns desse padrão incluem sono fragmentado, sensação de cansaço ao acordar, maior irritabilidade e, a longo prazo, piora do controle da pressão arterial. De acordo com o Dr. Sergio Timerman, um sono profundo e contínuo é essencial para que o cérebro elimine toxinas e se recupere. Interrupções frequentes à noite, mesmo que por motivos aparentemente simples como urinar, comprometem esse processo e aumentam o risco de doenças cardiovasculares e neurológicas. A solução é simples: distribuir melhor a ingestão de líquidos ao longo do dia, reduzindo gradualmente o consumo nas 2 ou 3 horas que antecedem o sono. Além disso, incluir alimentos naturalmente hidratantes como melancia, pepino, laranja e morango ajuda a manter o equilíbrio hídrico sem a necessidade de ingerir grandes volumes de água à noite. Após algumas semanas com essa estratégia, muitas pessoas relatam um sono mais profundo e contínuo, acordam mais descansadas e observam uma melhora geral na disposição. E o mais importante, reduzem um fator de risco silencioso para o AVC. Hábito número 6. Dormir em um quarto muito frio sem se aquecer, o frio que sobrecarrega o coração. Dormir em um ambiente fresco geralmente é recomendado para um sono de qualidade. No entanto, há uma diferença importante entre um ambiente fresco e um quarto excessivamente frio, especialmente para idosos. Quando a temperatura ambiente cai muito e o corpo não está adequadamente aquecido, ele é forçado a trabalhar mais para manter a temperatura interna, o que gera um estresse adicional para o sistema cardiovascular. Muitas pessoas, principalmente durante o inverno ou em regiões com clima mais rigoroso,
acabam dormindo em quartos mal isolados, com roupas de cama insuficientes ou roupas inadequadas. Isso obriga o organismo a ativar o sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para situações de emergência, elevando a pressão arterial e aumentando a frequência cardíaca. O que deveria ser um período de relaxamento se transforma, assim, em um esforço invisível que pode sobrecarregar o coração e o cérebro. Os sintomas nem sempre são evidentes. É comum acordar com mãos e pés frios, sentir rigidez muscular pela manhã, cansaço inexplicável ou uma leve sensação de ansiedade noturna. Segundo o Dr. Sérgio Timerman, expor-se ao frio excessivo durante a noite impede que o corpo entre em um estado profundo de recuperação. O esforço adicional que o sistema cardiovascular precisa fazer para manter a temperatura corporal aumenta silenciosamente o risco de AVC, especialmente em idosos. Uma medida simples e eficaz é garantir que o quarto esteja em uma temperatura confortável, entre 18 e 21 graus Celsius, e usar roupas de cama adequadas. Além disso, consumir alimentos que ajudam a promover uma boa circulação e aquecer o corpo naturalmente, como gengibre, canela, aveia e sopas leves, contribui para um sono mais seguro. Após algumas semanas com essas adaptações, muitas pessoas relatam uma melhora na qualidade do sono, acordam com menos rigidez e notam uma sensação geral de bem-estar. Pequenas mudanças que fortalecem o corpo e protegem o cérebro contra riscos desnecessários. Hábito número 7. Dormir com luzes fortes acesas, luz que confunde e prejudica o cérebro. A escuridão é uma aliada natural do sono e da saúde cerebral. No entanto, muitas pessoas mantêm luzes fortes acesas durante a noite, seja por hábito, medo do escuro ou por adormecer com a televisão ligada. O que parece um detalhe inofensivo, na verdade, interfere profundamente nos processos que protegem o cérebro enquanto dormimos. Nosso corpo depende da escuridão para produzir melatonina, o hormônio que regula o ciclo circadiano e ajuda a baixar a pressão arterial, promover o relaxamento e permitir a eliminação de toxinas do cérebro. Quando exposto à luz forte à noite, o cérebro interpreta que ainda é dia, inibindo a produção de melatonina e mantendo o corpo em um estado de alerta parcial. Os sintomas mais comuns dessa desregulação incluem sono leve, dificuldade para adormecer, acordar frequentemente durante a noite e sensação de fadiga persistente ao longo do dia. Com o tempo, essa falta de sono profundo pode contribuir para o aumento da pressão arterial e elevar o risco de AVC. De acordo com o Dr. Sérgio Timerman, a exposição contínua à luz durante a noite confunde o relógio biológico do corpo e impede a restauração adequada do cérebro. Isso cria um ambiente fisiológico que favorece problemas cardiovasculares e neurológicos. Uma mudança simples e muito eficaz é adotar um ambiente de sono verdadeiramente escuro, desligar telas pelo menos 30 minutos antes de dormir, usar cortinas blackout e, se necessário, optar por luzes noturnas muito suaves e em tons quentes, que não inibem tanto a melatonina. Além disso, incluir alimentos que estimulam naturalmente a produção de melatonina, como cerejas, nozes e kiwi, pode potencializar os efeitos. Após algumas semanas criando um ambiente propício para o sono profundo, muitos relatam adormecer com mais facilidade, acordar mais dispostos e notar uma melhora geral no humor e na saúde cardiovascular. Um quarto escuro não é apenas mais confortável, é uma verdadeira proteção para o cérebro. Hábito número 8. Dormir em uma poltrona ou cadeira, um hábito perigoso para a circulação cerebral. Após um longo dia, é comum que muitas pessoas acabem cochilando em uma poltrona ou cadeira, seja assistindo televisão ou lendo um livro. Embora pareça um hábito inofensivo, dormir regularmente fora da cama, em posições inadequadas, pode trazer sérias consequências para a saúde do cérebro e do sistema cardiovascular. Quando dormimos sentados ou em posições curvadas, a circulação sanguínea é comprometida. O pescoço inclinado para a frente e a postura inadequada podem comprimir vasos sanguíneos importantes, reduzindo o fluxo de oxigênio para o cérebro. Além disso,
Essa posição favorece um sono superficial e fragmentado, impedindo que o corpo alcance os estágios profundos necessários para a recuperação cerebral. Os sinais desse hábito aparecem aos poucos. Sensação de cansaço mesmo após longas horas de sono, dores no pescoço e nas costas, formigamento nas extremidades e, em casos mais avançados, episódios de tontura ou pressão arterial instável. Segundo o Dr. Sérgio Timerman, dormir em uma posição inadequada compromete não apenas a circulação, mas também a qualidade do sono. Isso aumenta o risco de microderrame e de outros eventos vasculares que muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. Felizmente, a mudança é simples. Criar o hábito de se deitar sempre em uma cama adequada, com travesseiros que apoiem bem o pescoço e a coluna, é essencial. Além disso, evitar alimentos pesados e estimulantes antes de dormir ajuda a promover um sono mais tranquilo, facilitando a transição para um descanso de qualidade. Em poucas semanas de adoção dessas práticas, muitos pacientes relatam uma melhora expressiva na disposição, redução de dores musculares e um sono mais profundo e restaurador. Acima de tudo, proteger a circulação cerebral durante o sono é um investimento diário na prevenção do AVC. Agora que você conhece os 8 hábitos noturnos que silenciosamente aumentam o risco de AVC, fica claro que pequenas escolhas do dia a dia, muitas vezes automáticas, podem ter um grande impacto na saúde do seu cérebro. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode ser ajustado com atitudes simples, que estão totalmente ao seu alcance. Lembre-se, o AVC não acontece por acaso. Ele é, na maioria das vezes, o resultado de anos de acúmulo de fatores de risco, muitos dos quais podem ser prevenidos com um estilo de vida mais consciente. Cuidar da sua rotina noturna não é apenas uma questão de dormir melhor. É um verdadeiro investimento na sua saúde, na sua autonomia e na sua qualidade de vida. Como reforça o Dr. Sérgio Timerman, adotar hábitos noturnos saudáveis é uma das estratégias mais poderosas e acessíveis que temos para proteger o cérebro e o coração, especialmente a partir dos 60 anos. Agora, eu quero saber de você. Qual desses hábitos você pretende mudar primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também buscam uma vida mais saudável. E, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você recebe em primeira mão outras dicas valiosas de saúde que podem fazer toda a diferença para você e para quem você ama. Durma bem. Cuide do seu cérebro e lembre-se, nunca é tarde para adotar hábitos que protegem a sua vida.